Hallo zusammen, herzlich willkommen. Boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Hoje nós vamos continuar com o nosso guia definitivo de pronúncia do alemão e nesta terceira aula nós vamos tratar das vogais com trema e também do Y. Então, antes da gente começar, já deixa a sua curtida e também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhuma aula aqui que eu posto, hein? Sem mais delongas, vamos começar. Pessoal, super importante a aula de hoje e eu estou muito empolgado porque eu trouxe para vocês também um pouco de história. Eu trouxe para vocês o porquê que a gente utiliza vogais com trema no alemão. É isso mesmo. Então vamos lá, gente. Die Aussprache der Umlaute, que seria, a pronúncia dos Umlaute, que são de fato aí as vogais com trema, tá? O que acontece? No alemão padrão, tá? No alemão Hochdeutsch, a gente pronuncia o A com trema como se fosse um E aberto, tá? O que acontece? Existem algumas regiões da Alemanha em que as pessoas pronunciam esse A com trema mais fechadinho, tá? É como se fosse, por exemplo, no Brasil, há regiões em que as pessoas falam presente e há regiões em que as pessoas falam presente. Isso não muda a compreensão da palavra. É apenas uma questão de regionalismo, tá? Então, algumas pessoas vão dizer o E sempre aberto, que seria o recomendado, e algumas pessoas vão falar o A com trema como se fosse um E mais fechadinho, tá? Então, tá tudo correto. Vamos aqui a alguns exemplos, Nós temos aí a palavra homens, que em alemão a gente diz Männer, Männer, tá? Nós temos a palavra menina, que você pode dizer tanto Mädchen ou Mädchen, tanto faz, tá? Eu, inclusive, tendo a falar um pouquinho mais fechadinho, tipo assim, ó. Mädchen, para mim soa melhor do que Mädchen, mas eu sei que muitas pessoas falam Mädchen. O verbo votar, tá? Wählen ou wählen, tanto faz. Queijo é uma que é muito diferente também dependendo da região. Tem gente que fala Käse, bem aberta, com essa vogal bem aberta, ou Käse, mais fechadinha. Tanto faz, tá bom? Vamos lá, gente. Então, o A umlaut, que é o A com trema, é muito fácil, porque a gente tem os sons idênticos em português. Agora, o umlaut, que seria a nossa vogal O com trema, ela é um som intermediário entre o O e o E, tá? Na verdade, entre o O e o E, Então, como que a gente vai reproduzir esse som? A gente faz a boca do O bem redondinha e tenta falar o E. Então, olha só. A palavra inferno, em alemão, a gente diz Hölle. Hölle. Perceba que eu faço a boca bem redondinha. A palavra caverna, olha, aqui eu já tinha falado sobre isso para vocês, eu acho, É Höhle. A diferença aqui é a vogal, que aqui é curta e aqui ela é longa por causa do H, A gente já aprendeu isso na aula passada. Então, Höhle, Höhle, tá? Então é um E. Aqui a palavra leão é Löwe, ok? Então, não é difícil, gente, é uma questão de prática, bem? Vamos agora para a terceira vogal com trema, que é o umlaut, que é o U com trema, tá? E ele também vai ser um som intermediário, que a gente não tem no português, e é algo entre o U e o I. Cuidado para você não puxar para o I, tá, gente? Porque muita gente aqui no Brasil tem ascendência alemã e tem sobrenomes que tem essa vogal U com trema e as pessoas transformam no I, tá? De isqueiro. E isso não fica legal no alemão, tá? Se eu tivesse que puxar para um lado, eu puxaria até mais para o U do que para o I, para ser sincero, tá? Mas é um intermediário. Então você vai fazer a boca do U e tentar passar o I. Então, Então vamos lá. Cabana em alemão a gente diz Hütte. Hütte, não é Hitte, tá? Nem Hütte. É Hütte, ok? Esforço. Mühe. Mühe. Tá? E sorte é Glück. Glück. Ok? Então, como eu disse para vocês, não é difícil, é apenas uma questão de prática.
Vamos agora para die Aussprache des Y, né? Para a pronúncia do Y. O que acontece? O Y, ele vai aparecer no alemão como uma semivogal, tá? A semivogal, ela é como se fosse uma vogal, mas ela tem metade do valor de uma vogal. Se a gente fosse colocar, por exemplo, parar o relógio para saber quanto tempo a gente demora para pronunciar uma vogal, a semivogal a gente demoraria a metade do tempo, tá? Só isso que você precisa saber. E quando ela aparece como semivogal, ela vai ter um som igual ao Y que a gente tem do português, né? Que parece um I, não é? Então, por exemplo, a palavra iate em alemão é Yacht. Yacht. A palavra Baviera, né? Que é um dos 16 estados, né, da Alemanha, é Bayern. Bayern. Ok? E, por fim, sobrenome muito comum, né? Alemão, Maia. Maia. Aqui, olha, eu tenho um ditongo. A gente vai ter também uma aula em que eu vou falar para vocês sobre ditongos, tá bom? Então, aqui é Maia, ou seja, bem como se fosse um I mesmo, tá bom? Agora, o que acontece? O Y no alemão vai ter valor também de vogal. Ele nem sempre vai ser uma semivogal. Quando ele tiver valor de vogal, ele vai ser pronunciado como se fosse um com trema, um umlaut, tá bom? O que vai acontecer? Ele vai aparecer normalmente em palavras derivadas do latim. Dificilmente ele aparece em outra palavra que não seja derivada do latim, em que ele tenha essa pronúncia de um com trema, tá? Então, olha só, aqui, olha, a pessoa vai bater o olho e ela pensa assim, Mister. Não é. O certo é müsstest, tá? Ou seja, aqui é mü, é como se fosse um com trema, tá? Não é mü. Então, müsste significa místico. Aqui eu tenho typ, não é tip, que faltou um P, né? Então, typ seria tipo. E por fim, aqui eu tenho a palavra sinônimo. Olha como que eu vou pronunciar ela no alemão. Synonym. Não é sinonim, é synonym. Ok? Então, muito cuidado ao ver aí um Y no alemão, tá bom? Vamos lá. Ele também pode aparecer como vogal, mas com esse som de I. Mas isso acontece mais em nomes próprios. Por exemplo, o nome Benny. Benny, eu não vou dizer Benny, tá? Eu vou falar Benny porque é um nome próprio, tudo bem? Principalmente nomes próprios derivados do inglês ou até mesmo do português. Existem muitos nomes para o português com a letra Y, né? E a gente pronuncia como se fosse um I. Então, isso vai prevalecer no alemão, tá bom? Ok, die Geschichte der Umlaute, a história dos Umlaute, das vogais com trema. Como eu mostrei para vocês, a gente tem 3 vogais com trema. O A com trema, o O com trema e o U com trema. Gente, eles não foram inventados. Eles foram simplesmente algo que foi se desenvolvendo com a língua ao passar dos anos, né? Ao passar das centenas, dos milênios, inclusive, né? Até porque o proto-germânico, que é a língua que deu realmente, foi o berço do alemão, existia já há milênios. Então, olha só, vamos lá. As vogais A, olha bem para minha boca. O, elas pedem que a gente abra a boca bastante, principalmente o A. A boca está toda aberta. Então, dá mais trabalho, tá? A gente falar abrindo a boca do que a gente falar com a boca mais, assim, fechadinha, não é verdade? Então, os sons foram mudando justamente para que houvesse aí uma adaptação com a comodidade ali do falar. Então, facilitando a pronúncia. Por exemplo, hoje em dia, a palavra forte, né, o adjetivo forte em alemão, a gente diz kräftig. Kräftig, tá? Olha bem para minha boca. Eu quase não mexo a boca para falar, olha, kräftig, tá? O E com trema vai para o I muito facilmente. Olha só como é que ele desliza. Eu quase não mexo a boca. Agora, olha o A para o I.
ai, ai. Olha quanto movimento que eu tenho que fazer com a boca. Então é mais confortável falar ei do que ai, ok? Antigamente, né, a forma arcaica da palavra forte era kraftig, kraftig, e exigiu que uma abertura maior de boca. Então a gente foi, né, se adaptando e querendo algo mais fácil. Aí se tornou kraftig, ok? Olha só, uma coisa interessante que as pessoas não percebem muito, mas é que as vogais com trema, elas aparecem principalmente nas sílabas que antecedem sílabas que têm a vogal I. Por quê? O I, gente, olha como você quase não precisa abrir a boca na hora de falar. Você fala I, I. É só abrir um pouquinho da boca. E as vogais com trema, elas também exigem pouca abertura de boca. Então, foi muito mais uma questão de conforto, de facilidade na hora de pronunciar. Então, por exemplo, a palavra magnífico em alemão é prestes. Prestes. Eu quase não preciso mexer muito a minha boca. Olha que a palavra delicioso em alemão é köstlich. Köstlich. Tá? E por fim, aqui a palavra econômico, né? Günstig. Günstig. Tá? Olha aqui também um exemplo interessante. A palavra Gansen, que são gansos, né? Em alemão arcaico, olha, Gansi. É difícil da gente pronunciar, tem um esforço a mais. Hoje em dia, você pode falar, isso daqui na verdade não é nem a forma de hoje em dia não, tá? A forma de hoje em dia é Gänse, com E no final, tá? Mas a forma média, lá mais ou menos do início da Idade Média, era Gänse. Então, de Gansi passou para Gänse. E hoje é Gänse, tá? Que é com E de escola no final, que é aquele schwa que eu ensinei para vocês, tá bom? Vamos lá. Quando é que as vogais ou os umlaute, né, vogais tremadas, aparecem no alemão? Principalmente quando a gente vai construir o plural, pois é, eles aparecem muito no plural, né? Olha aqui a palavra Gans, que é ganso, né? E eu acabei de falar para vocês, né? A palavra gansos em alemão é Gänse, ok? Wort, palavra. Wörter, palavras. Angst, medo. Ängste, medos. Mund, boca. Münder, bocas. Então, muito mesmo no plural a gente vai ver. Principalmente, tá? Palavras que são monossílabos, tá? São palavras compostas por apenas uma sílaba. Quase sempre a vogal dela vai ser tremada, tá? Não é regra, mas quase sempre vai acontecer. E também acontece muito, gente, quando a gente constrói os diminutivos do alemão, tá? Então, por exemplo, pássaro, para eu dizer passarinho em alemão, né? Antes era Vogel e passarinho é Vögelchen, tá? Hund, cão, Filchen, cãozinho, tá? Ou cachorrinho. Tasse seria uma xícara, Tässchen, tá? Seria uma xícarazinha. Koffer, que é uma mala, para eu falar uma malinha, a gente fala Köfferchen, tá? E fica até mais fofinho o som, né? Olha, Vögelchen, Hündchen, Tässchen, Köfferchen, tá? Pelo menos aos meus ouvidos soa mais fofo. Gente, outra coisa também, só para a gente finalizar essa aula, é lembrar que os umlaut, né, as vogais com trema, elas vão seguir aquelas mesmas regras que eu ensinei para vocês, né, na aula 2. São as regras das vogais longas e vogais curtas, tá? Tanto é que eu coloquei lá no início para vocês, né, um exemplo clássico, que é Höhle, que é inferno, e Höhle, que é caverna, tá? Então aqui, ó, eu tenho um H, o que me indica que aqui eu tenho uma vogal longa. E aqui eu tenho duas consoantes depois da vogal, logo essa é uma vogal curta. Se você não assistiu a primeira e a segunda aulas desse curso, então corre aqui no canal, já assiste as duas. E é isso, gente. Com isso nós terminamos mais uma aula de pronúncia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa eu saber aqui nos comentários, escreve para mim o que você achou, se eu tenho conseguido te ajudar um pouquinho na questão de pronúncia, escreva suas dúvidas também. E, antes de mais nada, antes de eu me despedir, também dizer para vocês, né, que nós temos lá no Clube de Alemão diversos cursos, inclusive cursos voltados para melhorar a pronúncia. Então, se você está interessado em
levar o seu alemão para um próximo patamar, né? Você deveria dar uma olhadinha lá no Clube de Alemão. Eu vou colocar aqui um link aqui embaixo e você, por meio dele, pode inclusive pedir um tour dentro da plataforma e ver como funciona lá dentro, tá bom? Então, gente, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado por ter assistido. Vielen Dank e até lá. Bis dann!